não sei se é afrouxar, talvez não seja querer construir de fato leis que vão garantir esse empreendedor que você falou e que também garante esse trabalhador que ele está precarizado, porque o corporativismo é um dado histórico, ele existe. É porque os dois eram relacionados ao fim dos monopólios e menos burocracia, certo? Isso. Então, os dois, na verdade, eles estão relacionados em um só, que é a interferência estatal na economia. Tá. Quando a gente fala de interferência estatal, a gente está falando de criar obstáculos, criar empecilhos para que trocas aconteçam, trocas voluntárias. E isso a gente vê no mundo inteiro que isso daí gera uma maior escassez, em maior e menor nível, né? Então, quando a gente fala pelo menos quando eu falo de liberdade econômica, eu estou falando justamente disso, de permitir com que negócios aconteçam. E as melhores condições de emprego que você exemplificou, que o Estado tem que intervir para que elas existam, elas florescem naturalmente, porque a relação de trabalho, ela segue uma lógica de mercado, ela segue a curva de oferta e demanda. Mas a gente tem e quando tem de mais escravidão que discorda. Deixa eu só terminar. Eu vou precisar travar vocês. A gente pode não chegar num consenso ou escolher um desses dois. Criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia ou grandes monopólios são um problema. Então não teve consenso dessa. Mas foi muito bom, cara. Pô, legal. Obrigado. O Denis acredita que a solução seria grandes monopólios são um problema e o Tramonta que a criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia. Quem acredita na pauta do Denis, grandes monopólios são um problema? Levanta a mão. Bom, eu concordo, principalmente também porque o Estado ele é um monopólio da força, então isso vai acabar caindo no outro ponto dele também. Mas eu acredito que a questão maior tem que ser a gente se resolver como população e não depender do Estado, depender de um político, e sim a gente se mobilizar e falar, não, aqui onde eu moro, eu moro no interior, a gente vai investir em ferrovia para escoar a produção, vamos pagar imposto para isso, ponto, e acabou. Ah, não, mas tem que pagar o CPV. Não vou pagar. Ponto. Então, acredito que a gente tem que se mobilizar dessa maneira contra o monopólio do Estado, porque a gente gasta a nossa vida financiando o funcionalismo público. Dentro da pauta do Denis, grandes monopólios são um problema? Quem discorda? Eu discordo. Porque eu acho que esse não é o grande problema da economia brasileira. E acho que, inclusive, existem alguns monopólios naturais que o Brasil precisa explorar e retomar a estatização deles, como, por exemplo, a Petrobras, que vem sendo desmontada. É um monopólio que pode ser natural, ou também da energia, da eletricidade, da água e por aí vai. Então, acho que o monopólio não é um problema. Uma pergunta também para todos, tá? Dentro da pauta do Tramonta, criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia, quem concorda? Eu acho que a gente falar sobre as relações de condições das empresas poderem empreender, principalmente quando a gente fala do pequeno, que realmente tem muita dificuldade, muitas vezes está pagando muito imposto, justamente porque o grande não paga, justamente porque nos monopólios que de fato existem, é aquela questão que eu até falei antes do poder financeiro virando poder político, né? Mas para além do papel do setor privado no desenvolvimento do país, acho que faltou falar um pouco do papel do setor público como indutor e motor do desenvolvimento nacional. E isso a gente pode ver pelo mundo afora, que esse consenso neoliberal que veio desde o consenso de Washington, ali fim da Segunda Guerra, que aplicou austeridade fiscal, na verdade impôs austeridade fiscal, grandes privatizações e tudo, mundo afora. Os Estados Unidos impôs isso, mas curiosamente não seguiu a própria cartilha, né? E quem não seguiu também foi a China, por exemplo, que resolveu fazer investimento público massivo, está em déficit fiscal há anos, que falam que parece que é um pecado, né? E todo ano a China vai quebrar porque tem déficit, e eles crescem. E os Estados Unidos, que foi quem impôs a austeridade fiscal e a diminuição do Estado e o foco no desenvolvimento através do privado, na prática, eles faziam o contrário, né? Também é um país que se desenvolveu essa economia, mesmo que com os contornos de desigualdade de capitalismo deles, conseguiram desenvolver a partir de muito investimento público em ciência, tecnologia. Então, acho que é inegável, pela prática do mundo real no último século, tanto olhando para um exemplo do Partido Comunista como na China, ou com a meca do desenvolvimento capitalista dos próprios Estados Unidos, nenhum dos dois aplicou essa falácia de austeridade, né? Eles impõem isso para os países da periferia do capitalismo como nós continuarem subdesenvolvidos e dependentes nessa lógica de submissão ao grande capital que vem de fora. Uma pergunta também para todos sobre a pauta do Tramonta, quem discorda? Quem discorda que a criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia. Na verdade, é só um adendo. Eu creio que o Brasil ele precisa de uma reforma tributária e cobrar menos imposto no consumo para aliviar principalmente o bolso do mais pobre.
Só isso. Nossa próxima pauta é educação e ideologia. As pessoas vão debater qual deve ser o limite da ideologia de gênero e educação sexual nas escolas. Eu gostaria de debater esse tema porque eu acredito que, como muitos aqui, eu sou pai de família, tenho meu filho, tenho filha, e, na minha opinião, a escola, a faculdade, ela deve passar para os alunos, no caso, realmente o que eles foram lá para estudar, geografia, história, matemática, e que esses tipos de conceitos deveriam ser tratados em casa, seja a pessoa de esquerda, de direita, se a pessoa achar que o filho deve ou não seguir um outro gênero, mas isso deveria ser tratado em casa e não imposto pela escola, onde nós mandamos os nossos filhos lá para estudar questões acadêmicas e não ideológicas. Meu nome é Tauá Alencar, eu passei minha vida inteira no colegial, estudando em escola pública e vi de todo tipo de ideologia sendo aplicada, de coisas que até o diabo se espantaria.